Vivemos em um mundo de hipócritas, mas fazer o bem não é uma opção, mas o nosso dever. Esta é a série Felizes. Vamos orar? Querido amado Deus, que o Senhor nos ajude a entender, independentemente de toda a maldade, de todas as perseguições, os problemas que a gente enfrenta, não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Que o Senhor nos dê forças para sempre seguir a Tua vontade e fazer o bem na terra dos viventes, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a história do filho pródigo poderia ter terminado, foi um final feliz, porém, Jesus quer nos mostrar que a graça do Pai é abundante, alcança aquele que tenta ser feliz longe de Deus, porém também aquele que se torna escravo próximo do Pai. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos, Deus, Ele ama a todos, porém nem todos aceitam o amor de Deus. Os pacificadores entenderam o amor de Deus e por isso são perseguidos. Vamos continuar lendo. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. Vemos aqui a indignação do filho mais velho. Há tantos anos que te sirvo. Queridos, quando eu não tenho Deus por pai, eu não tenho o outro como irmão. Esta é a maior raiz do ateísmo. Jesus expõe a atitude dos fariseus, seu ensino de que a misericórdia divina é espontânea, livre, abundante, os ofendia. O filho mais velho representa um grupo que está muito mais perto de nós. Em última instância, ele traz sentimentos que estão dentro de todos nós. O silêncio do filho mais velho significa consentimento, conforme o Talmud. Primeiro, o versículo 11 nos informa que o pai tinha 2 filhos. E segundo, no verso seguinte, no verso 12, lemos que sua parte da herança lhe é assegurada, porque o texto diz que o pai lhes repartiu os haveres. Teria ele também recebido parte dos bens que lhe cabia? Talvez. Nós esperaríamos que o irmão mais velho reagisse ao pedido do seu irmão mais novo de 2 formas. Primeiro, ele deveria recusar vigorosamente aceitar sua parte da herança em protesto às implicações da demanda. Seu silêncio fortemente sugere que seu relacionamento com o pai também não é muito diferente. O irmão mais velho, ele não entrou como reconciliador da história. Ele está tão distante quanto o irmão mais novo e sua condição talvez seja pior, uma vez que ele não tem consciência dela. A tragédia daqueles que são representados pelo filho mais velho na parábola é mais sutil, pois eles se escudam sobre a inconsciência da culpa, reclamam seus direitos com base nos méritos próprios e estão alienados de Deus. O filho mais velho não se interessa pelas preocupações do pai. O costume exigia sua presença. Em semelhante banquete, o filho mais velho tinha uma posição particular e semi-oficial. A cultura esperava que ele se movimentasse entre os convidados, cumprimentando-os e certificando-se de que nada faltava a eles. Porém, ele escolhe humilhar seu pai. Ele vivia na casa do pai com espírito de escravo. O irmão mais velho quebra o 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Ele se considera justo e, portanto, não necessita de arrependimento. Essa
é a tragédia do legalismo. A ingratidão nos impede não só de receber as bênçãos, mas também de enxergar e usufruir as bênçãos recebidas. A ingratidão nos cega, a ingratidão seca os nossos ossos e nos tira a alegria de viver. E como o pai responde diante de tal cena? A festa certamente havia parado. A música e a dança haviam cessado e pesado silêncio tomara conta do ambiente. Os convidados esperavam uma violenta reação paterna. Contudo, pela segunda vez no dia, o pai se humilha. Sua resposta explode em profundo amor. O pai poderia silenciar o filho, fazê-lo entrar, se necessário, com a ajuda de alguns servos, caso sua autoridade não fosse suficiente. Ele poderia humilhar o filho e obrigá-lo a assumir a sua função na festividade. Mas o que ele ganharia com isso? Ele já tem um escravo na pessoa do seu filho. Na realidade, o pai esquece a omissão de um tratamento desrespeitoso, a amargura, a arrogância, o insulto, a distorção dos fatos e as acusações injustas. O pai, na realidade, lembra os direitos do filho. O que é meu, é teu. E ele oferece graça, mais uma vez. O que os dois irmãos têm em comum, meus queridos, a diferença entre ele e o seu irmão mais novo é que ele demonstrou rebeldia ao partir de casa em direção ao país distante. Mas o filho mais velho é rebelde no coração, enquanto permanece dentro de casa. A rebelião do filho mais novo foi evidente em sua decisão de deixar a casa do pai, mas a rebelião e a alienação do filho mais velho é mais sutil, uma vez que ela atua no interior, invisível aos olhos. A diferença entre eles é que o mais novo é um pecador confesso, enquanto o mais velho é um santo hipócrita. A relação com o pai era sempre meritocrática. A meritocracia é o que nos impede de entender a graça do Pai. Existe um Deus da nossa meritocracia na Bíblia, e este Deus se chama Baal. Mas a graça não tem a ver com o que você faz, querido, mas tem a ver com o que Deus oferece, com o que o Pai oferece. Uma aproximação de Deus vai sempre resultar em uma aproximação ao meu próximo e as bênçãos que Deus oferece. No verso 1, a história começa com Jesus recebendo e comendo com pecadores. Jesus aparece na história como um pacificador. Embora a parábola represente os fariseus e os publicanos, a identificação é muito mais profunda. Jesus, em última análise, está discutindo dois tipos básicos de pessoas. Um que vive fora da lei, sem lei, e o outro que vive sem lei, mas dentro da lei. Um que está perdido por ser mal, o outro que está perdido por ser bom, muito bom. Mas ambos são pecadores e rebeldes. O mais novo é culpado de sua injustiça e o mais velho é culpado de sua justiça. Ambos partem o coração do Pai, ambos terminam num país distante, um fisicamente e o outro emocional e espiritualmente. Mas para os dois filhos, o Pai oferece a sua graça, o seu amor. O Pai, ele atua como um pacificador, tentando resgatar os seus dois filhos. Então chegamos na nossa última bem-aventurança, que só é entendida se eu viver todas as outras bem-aventuranças. Começando com o pobre de espíritos, essa é uma jornada cronológica, como eu venho dizendo. Eu não tenho como ser uma coisa ou outra. Para ser um bem-aventurado, para ser feliz, para ser seguidor de Cristo, eu tenho que ser tudo isso que Cristo ensinou nas bem-aventuranças. E se eu viver tudo isso, eu chegarei na última, que é a perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo
disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se ser bem-aventurado é sofrer perseguição, então que sejamos perseguidos em nome de Jesus. Amém? Queridos, tudo o que Jesus pediu, Ele era. Jesus era humilde, sofria com o sofrimento dos outros, era manso, justo, misericordioso, puro, pacificador e, por fim, foi morto na cruz. O caminho ao reino nos faz como Cristo, porque ao seguirmos a Cristo, nós vamos refletir o caráter dele. Se eu maltrato o meu irmão, eu não tenho parte com Deus. São da mesma forma que pobreza é fundamental para a caminhada, perseguição também é. Pedro diz assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato de Deus. E ele continua: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós, fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. E aqui chegamos então ao fim da série Felizes. E meu querido amigo e amiga, você se considera um cristão, uma cristã? Você quer ser um seguidor, seguidora de Cristo? Você quer ser chamado filho de Deus? Então siga o caminho de Cristo. Seja um bem-aventurado. Amém? Vamos orar. Querido amado Pai, muito obrigado por esse sermão das bem-aventuranças que foi pregado naquele monte há 2000 anos atrás. Que o Senhor nos ajude a entender esse processo que nos conduz a nos tornarmos semelhantes a Ti, a refletirmos o Teu caráter de amor, de paz, de misericórdia, de bondade. E que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos pacificadores, ajudando a trazer paz, reconciliação uns com os outros e principalmente entre as pessoas e o céu. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim.